Olá, o programa de hoje é sobre um assunto que de alguma forma já atingiu você, a sua família ou algum conhecido. A greve dos servidores públicos. Paralisações que afetam áreas como a saúde, educação, segurança pública e tantos outros serviços essenciais. Greves que, por um lado, representam reivindicações legítimas das categorias, mas que, por outro, prejudicam e muito a população que não tem nada a ver com isso. Quando nós assistimos aí as universidades públicas paradas por 5 meses e não se faz nada. A Corte tem, portanto, o desafio e o dever para com a sociedade de produzir uma decisão que constitua um estímulo para que o poder público e os grevistas se componham o mais rapidamente possível. É simplesmente fulminar o direito constitucional à greve, dizer-se que desde o primeiro dia está autorizado o empregador de cortar os salários. Eu nem diria o custo financeiro, mas o custo social e o custo de vida se faz com aquele que nada tem a ver com o problema entre a administração e o seu servidor. No programa de hoje você vai ver os detalhes desse julgamento, como votou cada ministro, na decisão em que a Suprema Corte determinou que os servidores públicos grevistas poderão ter corte no ponto e, consequentemente, desconto nos salários já a partir do primeiro dia de paralisação. Foram 6 votos a 4. A decisão ganhou repercussão geral e vai servir de base para outros processos semelhantes que tramitam na Justiça. Nós, brasileiros, vivemos com muita raiva de grevistas, porque é o banco que para, é o ônibus que para, é o metrô que para. Então isso prejudica muito a vida da gente. Tive que resolver problemas e atrasou muito, né? Porque eu tinha que ir ao banco. Como é que eu ia ao banco se o banco estava de greve? Eu mesmo, que a gente tem que vir para o plano trabalhar, sem ônibus a gente não anda, né? Dá 3 horas! Sem educação, com o colégio parado, a pessoa não tem educação. Se é verdade que a população quem mais sofre com as greves, também é certo que as paralisações estão previstas em lei. Quando é uma greve honesta, coisa para o bem do país, para o bem de todos nós, ela é válida. Eu acho que é certo porque estão reivindicando uma coisa que é direito deles, né? Infelizmente a gente não está num nível avançado suficiente de negociação para chegar ao ponto de não ter que utilizar da greve para reivindicar aumento ou outros benefícios para as categorias. Os trabalhadores devem seguir regras e limites estabelecidos e acreditam que a greve é uma das formas mais eficientes de forçar a negociação com o governo e empresas. Nenhum sindicalista nosso gosta de fazer greve, porque na verdade a greve ela vem num momento de conflito, né? A gente utiliza o direito da greve no momento em que não dá o nosso direito ou corta o nosso direito. A sociedade nos coloca numa situação em que o servidor público não pode fazer greve. Nós somos cidadão comum como todo brasileiro, nós somos trabalhadores. No momento que tira um direito do trabalhador, qualquer trabalhador tem o direito de buscar, né, seja na justiça, né, seja num processo de negociação, ou caso não consiga, num movimento de greve, né, buscar os seus direitos. Historicamente, até que a greve fosse considerada um direito social garantido por lei, trabalhadores grevistas eram duramente penalizados. No início da era Vargas, se previa a punição dos grevistas e, no caso de estrangeiros, até a expulsão do país. A Constituição de 37, por exemplo, dizia que a greve era um recurso antissocial, contrário aos interesses do país. A gente vinha de um contexto em que, institucionalmente, a gente tinha várias proibições ao exercício da greve, inclusive com previsão na Lei de Segurança Nacional,
o trabalhador que fizesse greve contra o Estado poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O cenário só mudou com a promulgação da Constituição de 88. Ela disse, bom, os trabalhadores decidem quando fazer greve e por que fazer greve. É um dispositivo bastante amplo, com uma aplicação muito abrangente. Na Constituição Federal de 88, o direito de greve está previsto nos artigos 9º e 37. A Lei nº 7.783, de 89, também regulamentou a greve, mas apenas para os trabalhadores da iniciativa privada. A lei sobre a greve para os servidores públicos nunca saiu do papel. E a primeira resposta do STF, diante dessa ausência de normatização do artigo 37, 7º, veio no mandado de junção número 20, em que o Supremo Tribunal Federal disse que, olha, enquanto não houver legislação ordinária, ou no caso, então lei complementar, depois lei específica, disciplinando a greve no serviço público, o direito não é passível de ser exercido, porque a gente estaria diante de uma norma de eficácia limitada. O que é interessante é que a realidade mostrou que, a despeito desse entendimento, as greves continuaram ocorrendo. E aí veio então uma outra posição do STF, que foi por ocasião dos mandados de junção 670, 708 e 712, em que se afirmou, reconheceu que o Congresso Nacional efetivamente estava em mora em disciplinar o direito de greve no serviço público e reconheceu então a possibilidade de extensão aos servidores públicos, à greve dos servidores públicos, da Lei 7.783 de 1989. Até então, a lei voltada apenas para a greve por parte dos trabalhadores da iniciativa privada. E as regras da iniciativa privada estão bem claro lá o que nós temos que fazer. Hoje, o servidor público, para entrar na greve, tem que informar, né, com antecedência, tem que divulgar com antecedência, porque segue as regras da iniciativa privada. Porque as regras no setor público não existem. Cada local de trabalho sabe, né, aonde a emergência e urgência de atendimento aos trabalhadores, né, tem a necessidade de se manter funcionando. O juiz do trabalho, Ricardo Lourenço Filho, é autor de uma tese de doutorado sobre o tema e explica a evolução das leis sobre o direito de greve no país, desde a Constituição de 88 até os dias atuais. O panorama que a gente consegue traçar, digamos, de 1988 até atualmente, com essa decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal, é justamente nesse sentido de estabelecer alguns parâmetros, alguns limites, restrições ao direito de greve, que em alguns casos podem realmente inviabilizar o exercício desse direito. Os limites da greve dos servidores públicos voltaram a ser discutidos pelo plenário do Supremo a partir de um caso concreto do Rio de Janeiro. Foi um recurso extraordinário apresentado pela FAETEC, a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Rio de Janeiro. Em 2006, a entidade foi impedida pela Justiça Estadual de realizar o corte no ponto dos servidores públicos que fizeram greve na instituição. O julgamento teve início no ano passado, com a apresentação das defesas das partes envolvidas. A primeira a falar foi a procuradora do Estado do Rio de Janeiro, que defendeu a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio. As greves no serviço público tem que se dar ainda uma interpretação mais restritiva a esse dispositivo, uma vez que se trata de serviços públicos, muitas vezes considerados que podem ser equiparados às atividades essenciais da lei da greve e que demandam ainda uma ponderação com os princípios da continuidade e adequação do serviço público à população. No caso, aqui ainda é serviço de educação em que ficaram sem aulas crianças e adolescentes. O que se constata é que, na prática, o desconto dos dias parados é usado como punição ao servidor que está em greve. Não se está preocupado em resolver o conflito coletivo que gerou a deflagração do movimento paredista. Não é isso que se discute. Estamos diante de um direito fundamental, um direito consagrado pela República e, claro, ele tem que se relacionar com os demais direitos fundamentais. Em esse egrégio tribunal, autorizar o desconto indiscriminado
pelos dias parados de greve, sem considerar todo o contexto, está-se-á a conferir uma carta branca aos administradores públicos para punirem seus servidores sem nenhuma preocupação com a sociedade e com o próprio servidor. Depois das defesas, o primeiro a se manifestar foi o relator, ministro Dias Toffoli. Ele inaugurou o entendimento favorável ao corte no ponto, ao desconto nos salários dos servidores grevistas. No próximo bloco, veja como foi o voto do relator e dos demais ministros que atuaram nesse julgamento. Até já! O programa de hoje é sobre o corte no ponto dos servidores públicos grevistas. O STF decidiu que a administração pública deverá descontar o salário daqueles servidores públicos que fizerem greve. A decisão, porém, admite a compensação dos dias parados mediante acordo. Você vai ver agora os detalhes desse julgamento e como votou cada ministro. A sessão foi concluída no último mês de outubro. O recurso extraordinário apresentado pela Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC, foi contra a decisão do TJ local. A Justiça Fluminense impediu o corte no ponto dos servidores públicos grevistas. O Supremo aceitou em parte o recurso. O relator ministro Dias Toffoli destacou que a greve no serviço público pode ser equiparada à suspensão do contrato de trabalho e, por isso, defendeu o corte dos dias não trabalhados. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho. E ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. Ainda que a greve não seja abusiva, a remuneração não deve ser paga, porque a pessoa não trabalhou. Digo que o desconto somente não se realizará, no meu voto, senhor presidente, se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos, civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. Espera-se que o Poder Legislativo possa, atendendo às expectativas da sociedade, tratar com a devida clareza a regulamentação desse direito constitucional, porque hoje estamos ainda sem a norma específica para o setor público. Entretanto, reitero que a compensação dos dias e horas parados, ou mesmo o parcelamento dos descontos, poderão ser objeto de negociação. A divergência foi aberta com o voto do ministro Edson Fachin. Ele foi contra o desconto nos salários dos servidores públicos em greve. Entendeu que isso só é possível mediante a autorização judicial e quando não houver acordo entre as partes, ou quando a paralisação for considerada pela Justiça ilegal ou abusiva. Tendo em vista ser a greve o principal instrumento de reivindicações civilizatórias da classe funcional pública diante do Estado, tenho para mim que a suspensão do pagamento da remuneração dos servidores toca a essencialidade do interesse juridicamente relevante em comenda. Entretanto, por vezes, a opção do poder público é postergar ao máximo o início da negociação, pelas mais diversas razões. Permitir o desconto imediato da remuneração dos servidores públicos significa que os prejuízos do movimento paredista serão suportados apenas por uma das partes em litígio. Essa lógica, em nosso modo de ver, com todas as vênias, praticamente aniquilaria o direito de greve no setor público. Em outubro deste ano, no voto vista, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a administração pública não só pode, como deve, cortar os salários, descontar o ponto daqueles servidores públicos que não trabalharam durante a greve. Algumas categorias permanecem em greve por meses a fio, gerando imenso prejuízo à população. A Corte tem, portanto, o desafio e o dever para com a sociedade de produzir uma decisão que constitua um estímulo
para que o poder público e os grevistas se componham o mais rapidamente possível. E o administrador público não apenas pode, mas tem o dever de cortar o ponto. O corte de ponto é necessário para a adequada distribuição dos ônus inerentes à instauração da greve e para que a paralisação, que gera sacrifício à população, não seja adotada pelos servidores sem maiores consequências. Esse entendimento não viola em absoluto o direito de greve. Ao contrário, está alinhado, inclusive, com o tratamento dado à questão em âmbito internacional. O ministro Teori Zavascki também foi favorável ao desconto no salário. Ele sustentou que o próprio Supremo já havia sinalizado em um julgamento de 2007 que, na falta de regra para a greve dos servidores públicos, deveria prevalecer a Lei 7.783, que regulamenta a paralisação à iniciativa privada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimo o desconto dos dias não trabalhados, com base no artigo 7º da Lei 7.783, salvo no caso em que a greve seja motivada no atraso de pagamento ou por outras situações excepcionais nos termos dessa lei. Em relação à greve aqui examinada, nós temos que aplicar aquilo que foi decidido nesses mandados de junção, ou seja, de aplicar a Lei 7.783 no que couber. A partir daí, o tribunal se dividiu. Foram 6 votos a 4 pela constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão da greve. Quem acompanhou a divergência basicamente entendeu que a greve é o principal instrumento de reivindicação do servidor frente ao Estado. Então, nessa linha, a mim parece que a consagração de uma tese de que é dever o corte do ponto, dever do administrador público, em última análise, quase redunda numa negação do próprio direito de greve, que foi assegurado como direito fundamental também ao servidor público. A greve no mundo todo, só no mundo democrático, claro, no mundo todo envolve a suspensão do contrato de imediato. Tanto é que se tem que constituir o fundo de greve. Agora, a greve subsidiada, como justificar isto? Como justificar isto? Como que se justifica o pagamento? Vossa Excelência enfrentou greves na Justiça Eleitoral. Duras greves. Agora, Vossa Excelência podia correr o risco de não fazer as eleições. Tinha que estimular, tinha que manter o salário. Quando, na verdade, a premissa é que se suspende as relações. Isto é greve, é férias, o que é isto? Como que isso se enquadra? Veja, isto não ocorre no âmbito do direito privado. Cessa o pagamento de imediato. Como sustentar isto? Quando nós assistimos aí as universidades públicas paradas por 5 meses e não se faz nada. Não se faz nada. Nunca houve uma ação porque o reitor pagou. E o Brasil é um país realmente psicodélico. É simplesmente fulminar o direito constitucional à greve, dizer-se que desde o primeiro dia está autorizado, não apenas autorizado, tem o dever, como eu ouvi neste plenário, o empregador de cortar os salários. É uma coação política, é exercício de um direito por mão própria, o que não pode haver. E se eu presumo que, de início, a greve é legítima e não extravagante, não ilegítima, né? Cabe ao prejudicado, que é o tomador dos serviços, recorrer ao judiciário para vê-la declarada ilegal. E aí sim ter a autorização para cortar os dias de paralisação. Agora, o mais importante, quem paga a greve é o contribuinte, não é? Porque a escola do menino fica sem aula, serviço público essencial que o cidadão subsidia através de impostos fica sem funcionar. E aqui um dado interessante, que de tudo quanto eu ouvi bastante. Há um projeto de lei 710 de 2011,
que é um projeto de lei a que se refere a Constituição, que vem regular a greve no serviço público. E no artigo 11 desse projeto de lei, consta que um dos efeitos imediatos da greve é a suspensão do pagamento da remuneração correspondente aos dias não trabalhados. Agora, o que ocorre numa visão, infelizmente, prospectiva e numa visão realista? Nós estamos num momento muito difícil, um momento em que se avizinham deflagrações de greve. Então, é preciso estabelecer aqui alguns critérios para que nós não permitamos que possa separar o Brasil. Não há nenhum comando que exija, que obriga o Estado a fazer o desconto no momento em que for deflagrada a greve. Em face dessa lacuna, o Supremo Tribunal Federal, a partir dos mandados de injunção já citados aqui em plenário, mandou aplicar a lei que rege a greve no setor privado, que é a Lei 7.783 de 89. Portanto, essa decisão de cortar o salário, pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode ser unilateral, ela tem que ser submetida à justiça. Peço vênia a divergência para acompanhar o ministro relator, considerando que o direito constitucional à greve reconhecida desde 1988 não é estabelecida sem os limites de todos os direitos, o que já foi reconhecido aqui, até mesmo quanto a direitos fundamentais ditos de primeira dimensão. E por isso mesmo, eu tenho que a fixação pelo próprio Supremo Tribunal, por este plenário, de que haveria com as modulações, a flexibilização que se tem no próprio voto do ministro Dias Toffoli, ao estabelecer, como relator, que o desconto não se realizará nos casos em que tiver sido decorrente aquele movimento por condições criadas pela própria administração pública, o que já é uma forma realmente de modular e de adequar cada vez mais ao que se tem na legislação relativa ao trabalhador privado, ao trabalhador das entidades particulares, uma forma de definição até que sobrevém a lei própria do que se contém na Constituição. O serviço público tem como característica a continuidade pela sua necessidade. Então, o serviço como o da saúde, se é uma paralisação e de imediato não se antepõe as medidas necessárias, as providências necessárias para que se garanta, eu nem diria o custo financeiro, mas o custo social e o custo de vida se faz com aquele que nada tem a ver com o problema entre a administração e o seu servidor. É importante ressaltar que a decisão do Supremo autoriza, mediante acordo entre servidor e a administração pública, a compensação dos dias parados em razão da greve. Também aponta que o desconto no salário não poderá ser feito em situações excepcionais. No próximo bloco você vai saber que situações são essas. Até já! Servidores públicos em greve terão ponto cortado durante a paralisação. Essa decisão recente do plenário do Supremo é tema da edição de hoje. Você vai ver agora como foi o texto da tese fixada pelo tribunal, que vai servir de base para outros processos semelhantes que tramitam na Justiça. Saiba também que o desconto no salário dos servidores públicos grevistas não será permitido em todas as hipóteses. Veja agora. O Supremo entendeu que não deverá ter o desconto nos casos em que a greve for provocada por conduta ilegal do poder público, como, por exemplo, o atraso no pagamento dos salários ou resistência injustificada em negociar com a categoria. A decisão também permite a compensação das horas paradas, ao invés do desconto salarial. Pelo que o STF sinalizou, ainda assim seria possível que os servidores viessem a receber, quando do acordo, no final da greve, receber os dias parados. Mas o que a gente nota aqui é uma certa inversão. Até então, o desconto seria possível como um resultado ao final da greve. Agora, os trabalhadores já têm que arcar com o desconto no começo da greve. E aí tentar negociar ao final
não o não desconto, mas sim receber os dias parados. Então, na dinâmica da greve, um elemento aí é diferente. O texto da tese aprovada pelo tribunal vai balizar outros casos semelhantes que tramitam na Justiça. O padrão adotado deverá ser o seguinte, segundo o texto: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. A decisão do STF, para a gente, deveria de vir junto com um processo de negociação. Negociação entre o próprio STF, o próprio Legislativo, que não regulamentou direitos fundamentais nossos, porque essa decisão do corte de ponto tem a ver com o direito de greve e com a negociação coletiva, né? Então, cortar simplesmente o direito do servidor, né, que nosso entendimento, de fazer greve, sem ter a negociação coletiva, é cortar um direito básico do trabalhador. Para a maioria dos ministros do Supremo, a decisão pode até desestimular as paralisações, mas não fere o direito à greve garantido pela Constituição de 88. É difícil prever qual vai ser a reação dos servidores. Uma possibilidade também é que talvez se pense outras formas, sejam pensadas outras formas de fazer greve que não sejam só a suspensão do trabalho. Então, porque a ideia do corte de ponto, ela está associada à suspensão do trabalho. Mas eu tenho outras formas, por exemplo, o que chamam de a operação padrão, ou em alguns casos, operação tartaruga, é uma forma de greve também. Você consegue mudar a rotina de trabalho. Isso já é uma forma de fazer greve. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!